Oi, gente, eu sou a Jack do canal Livros e Bichos e hoje vamos falar sobre as minhas leituras de abril. Bom, gente, se eu não me engano, a contagem eu fiz 10 leituras em abril, muito boas, gostei muito delas, da maioria, pelo menos, e tava louca para vir aqui falar para vocês sobre as minhas leituras, então vamos lá. A primeira leitura que eu fiz em abril foi essa daqui, Lendas Japonesas. É um livro muito rapidinho de ler. Ó, ele é fininho e as histórias são curtinhas. Ele é lindo por dentro. Quando eu comprei esse livro, eu não sabia que ele era tão fininho, mas eu não me arrependo de ter comprado ele. As leituras foram muito boas. Eu acho que conhecer um pouco dessas lendas japonesas me torna um pouco mais sábia, querendo ou não, porque quando a gente conhece uma cultura diferente, de uma cultura diferente de algum jeito, a gente se torna mais sábio, querendo ou não, né? Então, eu gostei bastante, eu recomendo muito e é um livro lindo para se ter na estante para colecionador. O próximo livro que eu terminei, eu não tenho o exemplar físico aqui, então vou deixar aqui a capa para vocês, tá? Do livro, o e-book que eu li. Eu li Sem Saída, da Cara Hunter. Gente, esse livro foi um mar de emoções, porque começou muito lento, muito saturado, e aí eu fui pegando o ritmo da leitura, né? E fui avançando. E aí, quando eu menos esperava, eu tava lendo mais rápido o livro, eu tava me empolgando com as coisas que aconteciam e ao mesmo tempo ficando aflita, porque a história é para deixar a gente aflito. E basicamente o que acontece aqui nessa história é que acontece um incêndio e a polícia determina que foi um incêndio criminoso, ou seja, foi um incêndio causado, não foi um incêndio por acidente. E aí a polícia fica tentando procurar quem é o culpado pelo incêndio criminoso. E aí é um vai e vem, é um vai e volta, um vai e não vem. E aí eles ficam presos a um personagem específico, que eu acho que vai ser spoiler se eu falar pra vocês quem é. E aí eles ficam presos a procurar se é esse personagem específico que causou tudo isso, que é uma pessoa próxima à família. É tudo que eu vou falar pra vocês. Porque nesse incêndio morreu uma família quase inteira. Morreu a mãe, morreu o irmão, o filho mais velho, morreu o filho mais novo. E aí, só quem não morreu foi o pai, porque o pai não estava na casa quando o incêndio aconteceu. E aí, é muito louco, gente, é muito bom, é muito envolvente, é muito instigante. Eu recomendo bastante esse livro, para quem gosta de suspense policial. O próximo livro que eu terminei, gente, que eu tô há muito tempo lendo ele, foi a Bíblia Sagrada. Eu literalmente posso dizer que eu li a Bíblia Sagrada inteira e posso argumentar sobre coisas que as pessoas falam sobre a Bíblia que não são verdade. Eu li esse livro para contestar. Eu comecei a ler esse livro para contestar e terminei para contestar. Não tem outro motivo para eu ter lido, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas não foi uma boa leitura, porque é muito frustrante as coisas que tem aqui.
mas cada um tem sua religião e tem que ser respeitada, não é mesmo? Então é isso. Ponto final. Depois, gente, eu terminei de ler esse livro magnífico que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Esse livro é muito incrível no ponto de feminismo. Ele é muito importante nesse sentido. É um livro muito bonito também por dentro. Eu marquei muito ele. E enfim, gente, vamos lá para a história. Basicamente, o que a gente vai ter aqui é a história da Muiren. Muiren? Esse nome me buga sempre, gente. Muiren? Muirgen, Brasil, Muirgen. Aqui a gente vai ter a história da Muirgen também, que pode ser chamada de Gaia. Só que eu vou explicar direitinho isso pra vocês. Porque que ela tem dois nomes. A Gaia, que eu prefiro chamá-la de Gaia, e ela prefere ser chamada de Gaia também. A Gaia, ela basicamente é a filha mais nova do Rei dos Mares. E ela tem um casamento arranjado que ela não queria. Ela e as irmãs dela, assim como qualquer mulher, têm que ser subjugadas ao que os homens querem, sem poder reclamar sem abrir o bico. Caladinha. E aí, gente, a Gaia, ela é muito curiosa. Ela é muito, sabe? Ela é muito. Ela não é autossuficiente ainda, mas ela quer ser. Ela quer ser. E ela pensa muito na mãe, porque a mãe dela foi arrastada pelos humanos e levada embora. Pelo menos é isso que o pai dela conta. E quem que vai contestar o Rei dos Mares, não é mesmo? E aí, gente, ela vai se apaixonar por um humano, né? Quando ela faz 15 anos, se eu não me engano, é 15 anos, ela tem o direito de subir à superfície. E aí ela vê esse cara e ela se apaixona. E aí já viu, né, gente? Vai causar uma confusão do caramba. Eu amei esse livro. Ele ensina muito sobre as mulheres serem feitas de escravas mesmo e que elas podem sair dessa escravidão e que elas merecem sair dessa escravidão, né? Que elas não pertencem a homem nenhum, elas pertencem a elas mesmas. É muito bom, gente, leiam, é fininho, é gostoso, é frustrante, mas vale a pena. O próximo livro, que na verdade foi um mangá que eu li, foi The Killer Inside 3. 3. Eu gostei bastante. Tô gostando bastante de acompanhar essa série de mangás. E já comprei o quarto volume. Tô esperando chegar. E, gente, eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler. Eu já tô no terceiro volume. Se eu for falar, vou dar spoiler, cara. Então, vamos procurar saber sobre o primeiro volume, entendeu? Para poder acompanhar se vocês quiserem, sabe? Porque senão eu vou ficar dando spoiler aqui. E os vídeos de dar spoiler são os vlogs, não os vídeos de leituras lidas, ok? Tudo bem? É isso. O próximo livro que eu li, eu vou deixar a capa aqui também. É Entre Noites e Livros, eu li o e-book. É um e-book curtinho, bem gostoso de ler.
É um romance LGBT, gay. E, gente, é um amor, sabe? Tipo, tem o Gregório e tem o Nicolas. E aí o Gregório, ele tá nessa escola porque ele conseguiu uma bolsa. E ele tenta fazer de tudo pra mostrar que ele merece estar ali, porque ali só tem riquinho. E o Nicolas é um desses riquinhos. O Nicolas e o Gregório vivem tendo chilique um com o outro, brigando, se desentendendo, soltando farpas. Só que tudo isso tem um motivo, né, gente? A gente sabe qual é o motivo. E aí, eles vão fazer uma caca e vão ser obrigados a participar do DAIB, que é um concurso, juntos. E aí é só amor, gente, só amor. É maravilhoso. Leiam, leiam. Vocês que gostam de e-book, leiam. E de romance LGBT. O próximo livro, gente, que eu li nesse mês de abril foi Sementes Malditas. Sementes Malditas, que é do mesmo autor de Laranja Mecânica. Olha isso! Eu não sabia que ele tinha lançado outro livro e eu fiquei muito eufórica. Eu fiquei, nossa senhora, do Anthony Burgess. Preciso ler esse livro. Gente, eu não vou falar sobre esse livro porque já tem resenha aqui no canal. Se vocês quiserem assistir, vão lá assistir. O nome é Sementes Malditas Anthony Burgess, tá? Como eu configuro o vídeo pelo celular, não dá para colocar aqui nos cards. Mas vão lá assistir, dar uma força pro vídeo. E é isso, gente. Não vou me estender aqui sobre o livro, porque já tem vídeo aqui no canal. O próximo livro, que na verdade foi um quadrinho, né, uma graphic novel que eu li, foi Frances. Eu fiquei super empolgada quando chegou Frances aqui, porque estava sob encomenda e eu não sabia quando ia chegar. Gente, eu amei esse livro. Ele também tá lindo, lindíssimo. As cores são belíssimas. Aqui, gente, a gente vai ter a Melina, que é essa bruxinha aqui. E ela tem um teste para fazer. Um teste em que ela vai competir com a melhor amiga dela, que é a Camélia. E aí, a Camélia é aquela bruxa que faz tudo certinho, no tempo certo, se prepara. E a Melina é uma bruxa mais libertina, ela gosta de festa e beber e não sei o quê. E aí ela não prepara nada para o teste. Aí ela conjura o Francis. E aí depois que ela conjura o Francis, tudo muda. Coisas que ela não faria, ela tá fazendo. Coisas que ela nunca pensaria, ela começa a pensar sobre. O Francis enxerga ela por dentro. Ela enxerga coisas por dentro dela que ela quer guardar, que ela quer esconder, que ela tenta empurrar a ladeira abaixo. Mas o Francis faz essas coisas virem à tona. E aí eu amei esse quadrinho, gente. Muito gostosinho, muito sombrio. Eu amei isso. Então, assim, gente, só amor. O próximo livro, gente, que eu terminei foi Trono de Vidro. Eu finalmente terminei o primeiro livro de Trono de Vidro. Eu amei esse livro demais. A Celina é maravilhosa. Celina é incrível. E
aqui a gente vai ter a Celina depois dela ser presa em Dovier. E aí ela vai ser chamada pelo príncipe para ser a campeã do rei de Adarlan. E aí ela aceita, né, gente? Porque ou é em Dovier ou é ser a campeã do rei de Adarlan e depois de um certo tempo ser livre. Pelo menos é o que o príncipe promete. Aí ela aceita. E aí, o que ela não imagina é que ela vai se ver numa história de faz de conta, digamos assim, porque ela vai se ver na presença de magia novamente. Magia essa que o rei acabou, detonou, pôs fogo, fez tudo, destruiu para parar de existir. Então, é um monte de coisa que acontece aqui. E ainda tem um pano de fundo romântico. Eu sei que eu amei. Eu amei sem dó. Eu amei demais. Não tenho palavras, gente. Não tenho palavras. Eu tô ansiosíssima para começar o segundo volume. Ainda não comecei. Mas vou começar logo logo. E só sucesso. E por último, e não menos importante, temos Ecos, que foi o último livro que eu terminei nas quartas de final. E eu amei demais. E, gente, Ecos são 4 histórias. Primeira história é uma história um pouco fantasiosa, né? Uma história que tem um pouco de magia, que é a história do Otto, né? Ele se perde na floresta, tal, encontra umas 3 irmãs e elas dão uma gaita para ele, porque ele ajuda elas. E aí o que acontece depois a gente não sabe. A gente vai direto para a história do Frederick, que é um musicista, embora não formado, embora não famoso ainda, né? Ele é um musicista porque ele toca instrumentos e tal. E tem um pano de fundo que faz a gente crer que ele é uma pessoa com deficiência. Mas não dá para ter certeza porque isso não é abordado. E aí, na segunda história, a gente vai ter a história do Mike e do Frank, que são crianças que estão no orfanato e sonham em ser adotadas juntas, não separadas. Porque eles são irmãos que se amam muito e a avó deles disse que eles iam ser adotados, tinham que ser adotados juntos. E aí, na terceira história, que no caso seria a quarta, né? Porque é a primeira história do Otto. Eu sempre me confundo, gente, na numeração, mas é isso aí. A última história é a da Ivy. Ela e a família estão sempre mudando de lugar, sempre viajando, nunca tem um lugar fixo. Aí, o pai dela recebe a oportunidade de ter um lugar fixo. Porém, ela vai ter que enfrentar preconceito, né? Que na verdade ela vai ter que enfrentar discriminação, né? Porque eles estão na casa de japoneses e tá tendo a guerra. Esses japoneses são vistos como espiões. E aí é como se ela e o pai e a mãe dela estivessem do lado errado da guerra.
né, digamos assim. Mas os pais dela nem sabiam disso, na verdade. Enfim. Aí, gente, a gente vai ter um pano de fundo onde a gente vai saber o que acontece com todas essas pessoas, esses personagens, no final do livro. No final mesmo. E aí vai fazer uma espécie de conexão entre as histórias. E a maior conexão entre as histórias é a gaita que cada um desses personagens toca. E é isso, gente, basicamente. Mas não tem muito que eu possa falar, senão vai acabar dando spoiler. Como eu já disse, spoilers são nos vlogs, não no vídeo de leituras. Bom, gente, foram esses livros que eu li em abril. Bastante coisa, né? Vai demorar para eu editar esse vídeo com certeza. Mas não tem problema. Vou tentar editar ainda hoje. Assim que eu acabar esse vídeo, vou tentar editar ele. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, dá o like, comenta, diz o que vocês estão lendo, o que vocês leram no mês, que eu vou adorar saber, de verdade, né? Esse canal é justamente para a gente conversar entre si sobre literatura. E ativa o sininho para receber os vídeos que forem sendo lançados. Obrigado por tudo. Tchau, tchau.